na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Amados irmãos e queridos ouvintes, estamos dando início a mais um culto de louvores ao nosso Deus, um culto de pregação do Evangelho eterno, desse Jesus maravilhoso que deixou a glória do Pai, que veio a este mundo para cuidar de nós, apesar de nós não valermos coisa alguma. Ele veio para cuidar de nós, nos ajudar, nos abençoar, nos salvar, perdoar os nossos pecados, a multidão de pecados, a grandeza desses pecados, a idolatria, tudo que não presta, que a humanidade se entregou. Jesus veio veio salvar essa humanidade perdida que aí está. Então, essa é a razão da nossa pregação, é salvar o perdido e edificar a Igreja de Deus no caminho da santidade pessoal, santidade de cada servo, santidade de cada pessoa. Eu acho interessante que o nosso Deus, quando falou para Samuel ungir um rei, e Samuel foi à casa de Jessé, e ao ver os mancebos, logo o mais forte deles, o grandão, pensou: está diante do Senhor o seu ungido. Sabe qual foi a resposta de Deus? Não, Samuel, esse aí eu rejeitei para que não seja rei. Porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. E olhem bem, não diz que o Senhor olhou para o coração. Não diz que o Senhor olhará, mas que o Senhor olha. É um presente contínuo do verbo que o Senhor emprega para nos mostrar que em qualquer circunstância da nossa vida, Ele está olhando para o nosso coração. Qualquer que seja o pensamento, o desejo, as palavras, os gestos, os sorrisos, as lágrimas, tudo isso pode acontecer aos homens, mas o Senhor está olhando para o coração. Ele está olhando para o coração todo momento, todos os instantes. Não há um segundo de tempo que o Senhor não esteja olhando para os nossos corações. Então, meus amados, cuidado com o coração. Vamos orar ao Senhor, né?
Pai eterno e santo, 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 nós glorificamos o teu nome, o teu eterno nome, porque tu és aquele Deus que habita as alturas muito além do sol, muito além das estrelas, muito além de tudo. Ele habita. Hosana, hosana nas eternas alturas. Pois bem, e ele habita ali, e ele está vendo o mundo inteiro na palma das suas mãos. Mede o cosmos a palmos, conforme diz a palavra. Pesa o pó dos montes em balança de precisão. Ele está com olho na humanidade, em nós. Então, meus amados, eu convoco vocês agora para assistir esse culto, desligados de quaisquer outros interesses. Agora, jogue fora o interesse pelo pecado, pela riqueza, pela projeção social, pela posição que ocupa na sociedade, pelos elogios que recebe. Esqueça tudo isso. Liguemos-nos nós agora ao Senhor, através do seu bendito e santo Filho Jesus, que veio a esse mundo por nós. E vamos nos preparar para ouvir a palavra do Senhor. Vamos nos preparar para glorificar o Senhor. Vamos nos preparar para a vinda do Senhor, porque precisamos disso. E o Senhor sabe que nós precisamos disso. E o Senhor está vendo a necessidade de cada um. O Senhor tem a humanidade na palma de suas mãos. E a sua igreja também. Toda a sua igreja que ainda está na terra, está nas palmas das mãos do Senhor. Ele está nos contemplando agora. Ele está olhando para nós agora. Neste instante, Ele está olhando para o nosso coração. E qualquer que seja o pensamento, ou o desejo, ou a palavra que tivermos, Ele está vendo, Ele está conhecendo, Ele está lendo os nossos pensamentos e escrevendo para no grande dia do julgamento apresentar diante de nós as nossas falhas e também apresentar diante de nós o nosso perdão, apresentar diante de nós o nosso nome escrito no livro da vida e dizer: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olhem bem isto. Olhe quando foi que o Senhor começou a nos amar. Muito antes da fundação do mundo. Desde que Deus existe. Aliás, Ele sempre existiu. Desde o princípio que Ele nos conhece, conhece nossas falhas, conhece nossos pecados, nossos pensamentos, desejos, palavras, gestos e opiniões, e corações orgulhosos, corações vaidosos, amor pelo dinheiro, amor pela riqueza, amor por posição social, tudo isso Ele está vendo e nos julgando através disso tudo. Então, preparemo-nos para ouvir a sua palavra e aceitarmos aquilo que a palavra de Deus nos diz. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe cada um que vai ouvir essa live, que o Senhor abençoe todos aqueles que ouvirão depois, quando essa live for semeada pelo mundo aí. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que o Senhor nos enriqueça com a sua graça, que o Senhor tenha misericórdia, muita misericórdia de nós. É o que nós precisamos e é o que pedimos ao Senhor em nome e por amor do Senhor Jesus,
Pedimos isso para todos aqueles que estiverem ao alcance dessa live, desse culto que estamos oferecendo agora ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a entender a sua palavra. Amém e amém. Irmãos, graça e paz a todos. Mais uma vez nós Aleluia. estamos aqui pela misericórdia do Senhor para cultuarmos o seu nome, tributarmos louvores ao Senhor. E eu quero aqui acusar a presença de alguns irmãos, a irmã Márcia Ferreira, Pai do Senhor Jesus Cristo, a todos, muito bem. Pastor Sérgio da Conceição, Aleluia. Pai do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. 16, Pastor Sérgio da Conceição, Igreja em Jardim Sacramento, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Pastor Sérgio, um grande abraço para o irmão aí, meu irmão. Onde o irmão estiver aí em casa. E a sua esposa, irmã Maria Carmo, também está mandando aqui a paz, né? Aleluia. Pai do Senhor Jesus Cristo, Pastor José Ferreira e Pastor Rogério. Glória a Deus. Nossas queridas irmãs Neuza e Márcia. E todos que estão assistindo. Amém. Deus te abençoe, irmã Maria Carmo. Né? Que Deus possa continuar dando a bênção dele para vocês aí, onde vocês estiverem, tá bom? Recebo aqui um abraço de nós quatro. Meu, do pastor Ferreira, da irmã Neuza e da irmã Márcia que está aqui. Né? Amém. Tá bom, irmão? Para o pastor Sérgio aí também. Guilherme Gomes Visa, boa noite na paz do Senhor Jesus. Forte abraço, Guilherme, meu irmão, que Deus te abençoe aí, morando em Cachoeiro do Itapimirim, não é? Que Deus te abençoe sempre. Paz aí para a irmã Luciane também. Pastor Gênesis, a paz do Senhor Jesus. Pastor José dos Santos Ferreira, Rogério e todos que estão assistindo conosco esse culto de pregação do Evangelho do Deus vivo. Forte abraço, Pastor Gênesis, para o irmão, para a igreja, para o seu ministério, para a esposa e a família. Que Deus continue lhe dando graça. Amém? Amém. Daí a nossa irmã Nininha Alonso, né, de São Gonçalo. Aleluia. Pai do Senhor Jesus. Minha irmã, que Deus te abençoe sempre, tá bom? Amém. E aí também para o Miqueias, tá? Em nome de Jesus. Fátima de Almeida, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, minha irmã Fátima, não é? Que Deus te dê saúde, que você sempre pede ao Senhor, que Ele te enriqueça de saúde. Aleluia. Como sempre, né? Glória a Deus. Forte abraço aqui nosso, né? E da tua sobrinha que está aqui, né? Minha esposa. Tá bom? Forte abraço para ti, Fátima. E nós vamos orar, entregando os ouvintes e aqueles que virem posteriormente a live, né? E eu quero também entregar nas mãos os enfermos, né? Irmã Léa Matos, né? A paz do Senhor, pastor Rogério, pastor Ferreira, a paz para a irmã Neuza e irmã Márcia. Aleluia. É isso aí, irmã Léa. Podia esquecer da irmã, aí em Cachoeiro do Itapemirim, não é? Congregamos por anos juntos aí, foi uma bênção. Leonardo Monteiro, a paz do Senhor Jesus, em Goiânia, não é? Aí no centro-oeste do Brasil. Forte abraço, meu irmão. Que a graça de Deus continue sempre contigo, com saúde, avançando sempre no reino de Deus. Ora pelos enlutados. Quero orar aqui pelos enlutados, né? O irmão Jorge, né? Se voltou ontem para o Senhor, ele foi lá da igreja, né? E se voltou ontem para o Senhor no leito e hoje ele partiu. Ele é pai da nossa irmã Osana, né? E ele é avô do Mateus, que é meu genro, ou seja, ele é o bisavô da minha netinha, né? Aleluia. Parte de pai, a minha filha. Amém. Né? E pastor Ferreira é bisavô por parte de mãe. Amém. Né? E esse bisavô por parte de pai saiu Aleluia. hoje para a eternidade, né? Já estava carente, né? Mas ontem ele se voltou, o pastor Uzias fez apelo, visitou e ele concordou. E esperamos que um dia, né, esteja corroborado no céu, porque um coração incontrito, irmãos, o Senhor não rejeita não. Ele não rejeita. Então, vamos ficar nessa dispensação aí. Quem foi? O avô do Mateus, né? O irmão Jorge. Nós vamos orar por esses enlutados. A igreja, a irmã Osana é membro lá, né? E amanhã, vamos ver que hora vai ser o sepultamento.
Foi eu que fiz o sepultamento da irmã Zeli, a esposa desse irmão aí, né? Em 2009. E agora foi ele. Eu lembro que a irmã Zeli faleceu em julho de 2009. Né? Então, e hoje foi o seu Jorge, o irmão Jorge, o esposo dela, o viúvo, né? Vamos orar para que Deus, o Espírito Santo, console os enlutados, né? Porque Ele é o divino consolador. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Teu nome para todos sempre. Ó Deus, eu quero entregar a família da irmã Osana em Tuas mãos, ela, que é Tua filha, toma a Kátia, Senhor, o Samuel, que é filho do irmão Jorge. Ó Deus, toma o Mateus, que é neto, que sempre andou com ele. Nós viajamos muito. Viajamos com o irmão Jorge lá para Marataízes algumas vezes. E, ó Deus, e aquele carinho do companheirismo na viagem. Quero entregar aqueles que ficaram em Tuas mãos. Toma aí a Kátia, toma aí a irmã Osana nas Tuas mãos e o Samuel. Toma também o Arthur e o Antônio, Pai, que são netos, juntamente com o Mateus. E abençoa pela Tua infinita misericórdia. Abençoa, Senhor, aqueles que ficaram, console os corações, porque Tu és bom. Teu Santo Espírito sabe como fazer isso. Eu quero entregar agora, Senhor, nas Tuas mãos, aqueles que estão ouvindo, cultuando conosco, aqueles que estão tributando glórias e aleluias ao Senhor. Ó Deus, que a Tua bênção também os alcance, que se alegrem na esperança, como diz a Tua palavra. Eu quero entregar os enfermos em Tuas mãos, meu Pai. Aqueles que estão necessitados, aqueles que precisam do toque curador. Ó Deus, que tem algum problema de saúde, algum problema de enfermidade, eu também me incluo nisso, porque eu também preciso, estou carente, ó Pai, da Tua visitação. Amém. Neste sentido. E eu reconheço isso, ó Senhor, e me rendo aos Teus pés. Aceito o nosso chegar a Ti. E que a palavra desta noite, ó Pai, encontre guarida Aleluia. Na vida das pessoas. Ó Senhor, que possamos estar preparados para o grande dia de Jesus Cristo. Cada dia que passa, um dia, Senhor, a menos, para a gente, nós vamos galgando o degrau para a eternidade. Toma-nos nas Tuas mãos, ensina-nos a andar no temor do Teu nome, de acordo com a Tua palavra, e que haja sempre um hino de louvor nos nossos lábios para cantar ao Senhor. Toma Teu servo Pastor Ferreira em Tuas mãos, que pregará, falará da Tua parte, e que a mensagem venha atingir os corações. Eu Te oro por fé, com perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos pedir agora ao Rogério para ler a Bíblia e nós pregaremos aquilo que o Senhor mandar pregar. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor em Eclesiastes 20, Provérbios 29, 1. Eclesiastes só vai até 12, né? Ou 13. Muito bem. Está aqui também o nosso irmão Luiz Correia, lá de São Carlos, né? A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Deus te abençoe, irmão Luiz, e a irmã Rosa também. Receba o nosso abraço aqui, tá bom? Saudade, hein? Um abraço aí no pastor Rosildo, né? Vamos ler aqui a palavra do Senhor em Provérbios 29, 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Amém e amém. Meus queridos irmãos, essa palavra, ela acontece quase todo dia. Há pessoas no inferno agora que ouviram a palavra de Deus muitas vezes, não aceitaram, recusaram, jogaram fora, endureceu o coração. Porque a palavra de Deus, ela é para quebrar a dureza do coração do homem. O homem não deve resistir ao que diz a palavra de Deus. Pois bem, esse versículo aqui, em Provérbios, está nos dizendo uma coisa interessante.
que a palavra do Senhor Jesus, quando diz que naquele dia muitos dirão, em teu nome profetizamos, e eu direi, não vos conheço, está confirmando esta palavra. Quantas vezes você, presta atenção a isso, quantas vezes você, na igreja, ou até fora dela, já ouviu a palavra de Deus sendo pregada, advertindo o pecador, tentando acordar o pecador. E você ouviu, e você não ligou, e você deixou para lá, e de repente acontece uma tragédia. Lá se foi você. Para onde? Para onde você foi? Está perdido para sempre, deixando de ouvir tantas oportunidades, ter tantas oportunidades de aceitar esse Jesus maravilhoso, esse Deus, esse Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, que veio, conforme o profeta Isaías diz, não é? Que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Olha, Deus nos deu um filho, nasceu esse menino, e o Espírito Santo mostrou ao profeta quem era esse menino e o nome que ele teria ali em relação às pessoas do mundo. Que esse menino se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E que do principado da paz desse reino não terá fim jamais. Vejam o Salvador que nos foi dado. Um menino nos nasceu. Celebramos o Natal. Um filho se nos deu. É filho de Deus. É filho do Senhor. Viu? E o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, cujo reino não terá fim, será eterno, e para onde irão todos aqueles que crerem nesse menino, nesse Jesus maravilhoso, que o aceitarem, que crerem no que ele é, Deus forte, Pai da eternidade. Ele não é. Ele esteve entre nós como um ser humano, mas ele não era apenas um ser humano. Quantos milagres ele fez nesse mundo, quanta demonstração de poder, de graça, de misericórdia, de amor, Jesus trouxe para nós. Até morrer a morte dos malditos, porque a Escritura diz que todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito do Senhor. Pois bem, ele morreu a morte dos malditos, que era a nossa. Ele morreu por nós e nos salvou. E a Escritura diz que ele nos fez brancos, mais alvos do que a neve. E a Escritura nos diz que aquele que ele salvou, não há poder no inferno nem no mundo que faça com que essa pessoa se perca. Amém. Não existe perda de salvação. Perdi a minha salvação, ninguém perde. A pessoa nunca teve, não perdeu nada. A pessoa esteve na igreja muitas vezes, mas nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca os confessou, nunca os abandonou,
nunca aceitou a Jesus como Salvador, deixando de lado tudo aquilo que não é Jesus. Pois bem, isso é o que você é, e nós temos que aceitar. É esse Jesus maravilhoso que veio. A pessoa que resiste à palavra está resistindo. É esse homem que ouve várias vezes a palavra e rejeita, e rejeita, e rejeita, e de repente a sua vida será tirada. De repente a morte o alcançará. De repente foi-se o homem. E agora ele está 1000 vezes arrependido de ter ouvido tantas vezes falar desse Jesus maravilhoso e não ter aceitado esse Jesus como seu Salvador. E Jesus falou várias vezes: o que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Ele tem a vida eterna. E o apóstolo Paulo, pregando, diz que não há poder para arrancar um salvo das mãos do Senhor, arrancar um salvo das mãos de Deus, arrancar um salvo das mãos de Jesus. Se você acha que perdeu a salvação, é porque você nunca foi salvo. Você esteve na igreja. Pode até ter pregado, ter cantado, viu? Ter feito maravilhas, achou que fez maravilhas, mas na realidade você nunca aceitou a Jesus como seu Salvador. Porque se você aceitasse, tivesse aceitado a Jesus como seu Salvador, você nunca deixaria Jesus, você nunca voltaria àquele pecado maldito que lhe fez perder a vida eterna, a esperança, porque a salvação você nunca teve. Pois bem, meus amados, então nós pregamos, palavra a pessoa ouve, deixa para lá. Pregamos outra vez, a pessoa ouve, deixa para lá. Vai resistindo a palavra, vai resistindo a palavra, até que a mente se corrompe de tal maneira que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Aí vem a morte e leva a pessoa para o inferno, que é o lugar certo dele, porque rejeitou a oferta de Deus como salvação. O Senhor Jesus veio para isto, veio para salvar. Ele diz: eu sou o Salvador, eu vim salvar o perdido. Eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Aquele que crê na minha palavra passou da morte para a vida. Para o céu ninguém vai sem mim. Eu sou o caminho. Não sou um caminho, não. Eu sou o caminho. O único caminho que pode levar um pecador ao perdão, à graça de Deus, ao céu, à glória, à salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E olha o que ele diz: ninguém vem. Não é ninguém vai ao Pai, não. Ele disse: eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele disse mais: eu sou o pastor das ovelhas. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu pisei a morte, eu matei a morte. Sacrifiquei a morte. Tenho a chave da morte e do inferno. Eu pisei a cabeça de Satanás, eu moí a cabeça de Satanás, ele me feriu o calcanhar, mas eu moí a cabeça dele com os meus pés. Aqui estão as chaves da morte e as chaves do inferno. Só vai para o inferno agora quem quiser ir, quem me rejeitar, quem não me aceitar, quem não crê na minha palavra, quem não crê naquilo que eu prego, quem não crê naquilo que eu disse, está perdido. Está perdido. Não tem
remédio. Não tem atalho. Não tem desvio. Não tem outro meio. Pode rejeitar tudo que tiver aí na frente querendo lhe enganar, que você vai para o céu por isso. Faça boas obras, faça o bem, não faça mal a ninguém, não tenha raiva de ninguém, não queira mal de ninguém que você vai para o céu. Não vai, não. Você só vai para o céu se aceitar a Jesus como seu Salvador. E nós pregamos esse Jesus com toda a força do nosso coração. Pregamos esse Jesus porque sabemos que só Ele é capaz de salvar o pecador. Mais ninguém. Não há santo fulano que ajude. Não há. Maria não pode ajudar. A própria mãe do Salvador foi salva pelo seu próprio filho. E ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela falou isso. E falou aos apóstolos, fazei tudo quanto ele mandar, quanto ele vos disser. Não olhe para o outro lado. Não desvie o olhar. Não procure no outro jeito. A Escritura diz que aquele que carrega o seu Deus em procissão não sabe o que está fazendo, não sabe nada, não entende nada, e vai ser igual a ele. Vai ser igual àquela figura morta, que tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa. Pois bem. E a Escritura garante, diz, que você que aceita isso, vai ser igual a ele. Quer dizer, morto, não tem valor para a vida eterna e vai sofrer eternamente junto com Satanás e com os seus anjos, com os seus demônios para lá. Vai para lá. Olha, com a vida eterna não se brinca. Por que é que nós pregamos isso? Porque nós estivemos lá também, no rolo dos perdidos. A Escritura diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. E o Senhor, a palavra de Deus diz que Deus procurou um justo, e não achou nenhum. Deus se viu amando como ama o homem que ele fez sua imagem e semelhança, amando esse homem, amando essa mulher. Doeu no coração de Deus, certamente, que essas pessoas se perdessem. Então mandou seu filho. Eu imagino, sem entender o coração do meu Deus. Imagino sem entender. Eu não entendo o coração do meu Deus em dar o seu filho. Eu não daria um filho meu para morrer por ninguém. Nem por uma pessoa boa. Não daria. Mas ele deu seu filho para morrer por quem não vale nada. Por quem nunca valeu nada. Por mim. Quem era eu? E quem sou eu? Para hoje poder contar com meu querido Jesus, como meu Salvador amado, aquele que morreu por mim, aquele que foi crucificado por mim, aquele que recebeu uma coroa de espinho, que era para mim aquela coroa de espinho, não para ele. Aquele que morreu pregado à minha cruz, sufocado pelos meus pecados, castigado desse jeito, a ponto de dizer, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste?
Pois bem, meus amados, tudo isso ele sofreu para salvar você e para salvar a mim. Tudo isso ele sofreu por você. E até quando ia para a cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aqueles que não sabiam o que estavam fazendo, certamente o Senhor perdoou. Mas aqueles que estavam cientes do que faziam, ou aceitaram a Jesus, ou jamais verão a glória de Deus. Jamais entrarão nela, jamais gozarão da glória de Deus. Pois bem, e o meu Jesus passou por isso. Ele sofreu tudo isso. Ele foi crucificado. Eu acho interessante é que ele, quando falava conosco, quando fala conosco, fala de uma maneira amorosa, fala de uma maneira doce, fala de uma maneira que toca o nosso coração, toca o nosso ser, toca o nosso todo. Oh, amado Deus, bendita seja a tua glória, que nos deste o teu Filho para cuidar de nós. Oh, prepara-nos, Senhor, para isso, aquele dia maravilhoso, quando todos nós estivermos lá na tua glória, contemplando esse Deus maravilhoso que jamais homem algum contemplou aqui na terra. Lá nós estaremos contemplando a glória do Senhor, mas nunca cessaremos de contemplar, porque nunca o conhece. Por mais que venhamos a conhecer o nosso Deus, nunca o conheceremos totalmente. Pode passar milhões de anos, que o nosso Deus é sempre aquele Deus maravilhoso que o homem, que nem os anjos o conhecem inteiramente. Pois bem, meus amados irmãos, esse reino de Deus, ele está à sua disposição. É tão fácil você conquistar tudo isso. É tão fácil, é um gesto seu. É você crer nesse Jesus, crer nele, jogar para fora sua vaidade, seus pecados, o seu pensamento de que você é mais importante do que os outros, é mais poderoso, é mais santo, é mais isso, mais aquilo. Jogue tudo isso fora. Jogue tudo isso fora. Você é devoto de Santo Fulano, Santo Cicrano, jogue fora esses ídolos. Nenhum deles pode fazer nada por você. Nenhum desses que o homem santificou por aí, canonizou por aí, nenhum deles pode mover uma palha em seu benefício. Seja ele quem for, é Jorge, é Sebastião, não adianta, nenhum deles pode mover uma palha em seu favor. Todos estão louvando a Jesus, todos os salvos estão louvando a Deus, glorificando a Deus, santificando a Deus, lá nas alturas eternas. Mas nenhum pode mover uma palha por você. Mesmo um santo, um pai que foi santo e que sabe que seu filho morreu, mas ele não está lá, nem ele pode mover uma palha por você. Ainda que o filho ainda esteja vivo aqui, ele lá na glória não pode mover uma palha pelo filho. Então, meus amados, quem pode levar você ao conhecimento de Jesus é a palavra de Jesus. É aquilo que ele disse, é aquilo que ele falou. É aquilo que ele falou. É interessante que a palavra de Deus é a palavra mais antiga que se pode pensar. E, no entanto, é a mais moderna, é a mais atual.
porque tudo que o Senhor disse há 1 milhão de anos atrás é verdade absoluta hoje, amanhã e sempre. A palavra de Deus nunca fica velha. É sempre a eternidade batendo a porta dos necessitados. A palavra de Deus. E ela está em nossas mãos. Ela está aqui agora. E eu estou falando justamente para as pessoas que ouvem a palavra de Deus e não se convertem. Ouvem 1 vez, 2, 10, 100 e não se convertem. Endurecem a cerviz, endurecem a mente, endurecem o coração. E aí o que é que acontece? De repente se vão. Eu me lembro de uma coisa que aconteceu. Eu ia certa vez para a igreja e veio uma senhora, me viu com a Bíblia, perguntou: o senhor é pastor? Eu disse: sou. Pela misericórdia de Deus. Pastor, me ajude. Pastor, me ajude. Qual é a necessidade que a senhora tem? Pastor, eu fui excluído dessa mulher. Ela já estava ficando com os cabelos grisalhos, alguns cabelos brancos. E essa mulher disse: pastor, eu fui excluída da igreja quando eu era uma moça. Quando eu era nova. Uma moça não, já era casada. Mas era novinha ainda. Foi excluída da igreja, tomei um propósito de não voltar nunca. E eu ia para a igreja só para provocar. Havia a pregação do evangelho. Eu sentia vontade de voltar, mas amarrava a mente e não voltava. Pastor, e aquela vontade foi morrendo, morreu. E agora, pastor, eu vou a uma igreja. Do jeito que eu entro, eu saio, pastor. Não tenho mais jeito. Eu ouço oração, ouço pregação, mas saio tão fria como entrei. Pastor, o que é que está acontecendo comigo? Eu disse: olha, eu não queria estar na pele da senhora. Porque o que acontece é que a senhora tanto resistiu a Deus, que Deus agora não quer mais saber da senhora para nada. Ô pastor, e eu não tem jeito? O senhor não tem uma palavra para me dar? Eu disse: olha, eu vou lhe dar uma palavra. A senhora vai para casa, entre no seu quarto, ajoelhe-se lá no quarto, com a cara na parede, e diga ao Senhor, fale com Ele, mesmo a senhora achando que Ele não está ligando. Diga para Ele que a senhora não sairá dali, morrerá ali ajoelhada, mas não se levantará enquanto não sentir que Ele lhe acudiu. Talvez assim a senhora consiga. Saiu chorando: pastor, muito obrigado. Perguntei: vai fazer isso? Vou, pastor, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu não sei, meus irmãos, o que aconteceu com essa mulher. Nunca mais a vi. Nunca mais a vi. Mas eu creio que se ela fez isso, o nosso Pai Celestial teve misericórdia e reconciliou-se com ela, e ela reconciliou-se com ele. Eu creio nisso, porque o nosso Deus, Ele sempre acudiu-nos
quando sofremos e quando choramos e quando lamentamos diante dele que não temos resposta para o problema, ele sempre veio e nos acudiu. Então eu creio que essa mulher foi socorrida por Deus. Quero crer nisso. E quando saí dali, eu orei por ela lá na nossa igreja. Meus irmãos, se você tem resistido à palavra de Deus até agora, meu ouvinte, se você tem resistido, pare de resistir. Porque Deus deu àquela mulher esse tempo todo para ela chorar e lamentar e tudo mais, é porque certamente ainda havia um pouco de esperança para ela. Mas a palavra que foi lida agora diz que se você resistir, a sua mente fica endurecida e você pode ser quebrado, morto ali, naquele momento. Pois bem, meus irmãos, aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. Por que é que Deus repreende muitas vezes? É porque Ele quer salvar você. Deus repreende muitas vezes porque Ele quer salvar você. Ele continua querendo salvar você. O Senhor Jesus continua querendo salvar você. Então, por isso, Ele aceita que muitas vezes você seja repreendido. Quem sabe quantas vezes já foi salva, quantas pessoas já foram salvas, no último dia de repreensão, aceitaram a Jesus e estão na glória hoje. E quem sabe quantas estão no inferno, porque resistiram até endurecer a mente, petrificar a mente. Não conheceram, não quiseram, não procuraram entender. E o que é que aconteceu? Foram colhidos de repente. Um assaltante pegou um acidente, uma bala perdida, uma parada de coração, e a pessoa se foi, quando ainda pensava que ia viver muito, para continuar resistindo à palavra de Deus. O que é que aconteceu? Lá se foi. Pois bem, aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será colhido de repente, sem que haja cura. Sem que haja cura. E o pior, não há cura nem aqui, nem na eternidade para ele. Acabou-se toda a esperança para essa pessoa. Mas para você que está ouvindo, ainda não acabou a esperança. Você ainda tem este momento, você ainda tem esta noite, esse momento de live, de pregação da palavra de Deus, você ainda tem para se arrepender e agarrar-se com Jesus. Quem sabe se você não será chamado essa noite e estará para sempre perdido, ou estará salvo para sempre, se aceitar a Jesus como seu Salvador. Ele veio para isso. Ele não veio apenas para curar. Ele cura porque Ele é bondoso, porque Ele quer ver você alegre, quer ver você com saúde. Ele cura muitas vezes. Você estava doente porque estava com pecado. Ele cura muitas vezes para mostrar que Ele veio para cuidar de você. Mas às vezes você está doente, é porque está na hora de Deus lhe levar. Aceite a Jesus então. Agarre-se com Ele agora, enquanto você tem um minuto. Enquanto você tem um minuto, agarre-se com Jesus. Creia nele. Jogue fora tudo que é de recursos
que o mundo lhe deu, que recursos espirituais que não vale nada. Não há poder para salvar, a não ser em Jesus. Não há como você apelar para coisa alguma, a não ser Jesus. Se não for Jesus, você está perdido eternamente. Então não endureça a cerviz. Não endureça a mente. Se você já ouviu a palavra de Deus muitas vezes, agarre-se a ela agora. Quando eu me converti, eu já tinha ouvido a palavra de Deus várias vezes e tinha lido a Bíblia escondido para ninguém notar que eu estava lendo a Bíblia. Eu entrava, nesse tempo, Nilópolis era um laranjal aqui, a perder de vista. Eu entrava no laranjal com a Bíblia na mão, escondido, e ia ler. Pois bem, até que Deus me quebrou e eu aceitei ao meu Salvador com o propósito de nunca mais abandoná-lo. E até agora, meus amados, até agora, e daqui para frente, nunca mais abandonei a Jesus. Fui muito tentado para deixá-lo. Na vida militar, fui muito tentado para abandonar a fé. Fui muito provocado, mas eu fiz um voto com meu Deus de nunca deixá-lo, de nunca abandoná-lo, de nunca abandonar Jesus. E até hoje mantenho esse voto. E vou para o céu daqui a pouco. Eu digo daqui a pouco porque estou com 96 anos. Vou fazer 97 agora em novembro. Pois bem, não sei se Deus vai permitir que eu chegue aos 100. Se Ele me der lucidez para pregar o Evangelho, pode me fazer chegar até 120. Mas quando Ele tirar minha lucidez, por favor, meu Deus, por favor, quero ir para a glória. Amém. E amém. Muito bem. Irmãos, vamos orar, não é, para terminar, pela misericórdia do Senhor. Não é? Nós vamos orar para terminar. Estão aqui conosco, né? Irmão pastor José Correia, Paz do Senhor, lá de Foz do Iguaçu. Que Deus te abençoe, meu irmão. Tá bom? Aí em Foz do Iguaçu e no Porto Meira, amém? Tá, também a nossa irmã Josi Maria Santos, lá de São Paulo. Paz do Senhor Jesus para amém, todos. meu Pai. Deus te abençoe, Josi. Meu Deus. Em nome de Jesus. Meu Deus. Juscelia Mendes, paz do Senhor Deus, Jesus, irmãos, para todos. Deus te abençoe, Juscelia. Deus, por favor. Que o Senhor possa te enriquecer grandemente. Amém, Irmã meu Nilceia Miranda, paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor José Ferreira, Pastor Rogério, Deus abençoe sempre a todos. Em tudo, abraço as minhas amadas irmãs Neuza e irmã Márcia. Amém. E a todos desta live. Muito bem. Irmã Nilceia, Deus abençoe a irmã. Né? Estamos mandando aqui um abraço para a irmã, para o pastor Francisco, vocês em Itaguaí. Que Deus possa abençoar grandemente aleluia, vocês, tá bom? As irmãs aqui estão retribuindo em nome aleluia, de Jesus. Jesus. Também está aqui conosco, né? Aleluia. Que entrou agora, nosso amado e amigo, pastor Heron Miranda Aranha, lá de Rondon, no Pará. Que ele vem aqui, vem fazer uma visita a gente. Tá aqui, a paz do Senhor. Tá aqui, pastor Heron, muito bem. Tô sabendo que o irmão vem aqui, né? Então vai ser bem recebido, em nome de Jesus, né? Essa terra aqui é boa. Pode vir aqui, que aqui você será bem recebido aqui nessa casa aqui, amém? Aleluia. Nós vamos orar para terminar em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, bendito seja glória o Senhor para todo nome, sempre, Pai. E exaltado sejas tu, Aqui, ó Deus, Senhor. de geração em geração. Aqui, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra penetre nos corações, Amém. nas mentes, ó Pai, para que Amém. realmente alguém aí se renda aos teus pés, ó Deus, aceitando o Senhor Jesus como Amém. seu único e suficiente Salvador. Ó Deus, reconciliando-se com o Senhor. Ó Senhor, tenha misericórdia desse que está ouvindo, que está necessitado. Estenda Aleluia. as tuas mãos de poder e glória, ó Deus, para arrancar,
ó Deus, de uma situação de perdição eterna e para colocá-lo no reino do Filho do teu amor. Ó Senhor, dá-nos uma semana abençoada, guardados pelo teu poder. Eu te oro por fé, com o perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que o insondável e profundo amor de Deus Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus e as doces e alegres consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco, sejam conosco e sejam com toda a Igreja de Deus na terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor. E todos digam amém. Amém. Irmãos, até segunda-feira, às 19 horas, se o Senhor Jesus não voltar.